Ora, bom dia a todos. Nós estamos a aguardar apenas aqui mais alguns segundos, visto que ainda há pessoas aqui a juntarem-se a esta sessão. Iniciamos já de seguida. Desde o início já sabe, já conhece mais para quem está a assistir pela primeira vez. Os Data Breaks são uma série de webinars onde focamos e refletimos sobre os dados do mercado de contratação pública que são fornecidos pela Armilar. A Armilar é a empresa dedicada à inteligência do mercado no grupo do Vortal, onde fornecemos insights que potenciam a competitividade e a assertividade comercial para empresas privadas, para conhecerem detalhadamente o seu mercado, a sua concorrência, os valores de contratos adjudicados e os contratos ativos na sua área de interesse que estão previstos para serem renovados para poderem antecipar as oportunidades tanto para concursos públicos como consultas prévias e ajustes de direitos. Queria agradecer novamente a todos pela vossa presença e interesse na Vision Forward Data Breaks patrocinados pela Vortal. Portanto, hoje, neste webinar, vamos refletir sobre os dados de contratação pública nos últimos 12 meses no setor de transportes. Passando para apresentações, eu sou o SRRN, sou o Business Development Manager da Armilar e comigo tenho o André Costa Marques, que é a nossa especialista do produto, que também vai partilhar insights sobre os dados de contratação pública neste setor. Passando para a agenda, portanto, vamos começar por uma análise de contratação pública neste setor nos últimos 12 meses. Depois passamos para a apresentação de representação de contratação por categoria e subcategoria. Depois vamos analisar principais entidades compradoras deste setor e de seguida por uma análise de rede de fornecedores dos principais compradores. No quinto capítulo vamos falar um bocadinho sobre previsões deste setor para os próximos 12 meses, baseado em nossa experiência de operar plataformas de contratação eletrónica pública em Portugal por mais de 20 anos e, por fim, anunciaremos a data para o próximo Data Break. No final, também vamos ter espaço para responder às vossas perguntas, portanto, nós entendemos colocar as vossas perguntas ao longo desta sessão no chat. Em análise, portanto, o que é que nós incluímos na nossa análise de dados neste webinar, que são estas categorias principais? E vamos analisar estas categorias, estes dados, de uma forma agregada nos restantes slides da nossa apresentação. Portanto, o que é que estamos a analisar? Que são 3 categorias principais de CPV que têm serviços relacionados com o setor do transporte. O primeiro, o 34, que é equipamento e produtos auxiliares a transporte. Temos o 60, que é serviços de transporte, excluindo serviços de transporte de resíduos, e 63, que serviços anexos e auxiliares a transporte, serviços de agências de viagens e todas as subcategorias que está visível neste slide. Portanto, vamos analisar estes dados no início de uma forma agregada, depois vamos ter uma análise mais focada em cada subcategoria que nós identificamos como mais interessante para este webinar. Exatamente. E
Só deixar aqui uma nota que, por norma, nós fazemos estes webinars assim com um tema um bocadinho genérico, de forma a agregar o máximo de categorias para criarmos aqui uma junção de categorias que nos cria aqui o setor de transportes, mas caso queiram ver depois alguma categoria mais em específico, ainda mais para além daquilo que nós vamos apresentar, também podemos depois fazer demonstrações personalizadas com quem pretender, ok? Mas então vamos começar por analisar aqui o setor dos transportes como um todo, ou seja, juntando estas três categorias principais, e trazemos já aqui alguns dados de uma visão geral, quer dos últimos anos, um acompanhamento dos últimos 3 anos, ou seja, de 2021, 22 e 23, quer também uma análise dos últimos 12 meses, portanto aqui horizontes temporais diferentes. Vamos começar pela nossa análise anual. Portanto, em 2021 nós tivemos aqui um valor enorme adjudicado, de mais de 1.300 milhões de euros adjudicados em 2021, e depois esse valor tem vindo a crescer um pouco para 2022, menos de 1.000 milhões, e agora para 2023, ainda que o ano não esteja finalizado, estamos com um decréscimo também de 53%. É muito fácil explicar estas descidas, ok? Mas já lá vamos, quando olharmos aqui para o gráfico à nossa direita. O que nós verificamos é que, no fundo, este setor dos transportes não está assim a diminuir como o nosso primeiro gráfico indica. Porque se olharmos para o número de contratos por ano, até verificamos que de 2021 para 2022 crescemos 11% em número de contratos, portanto cerca de 6 mil passámos para 7 mil, e em 2023, ainda com mais de 2 meses e meio por concluir o ano, temos apenas um decréscimo de 12%. Portanto, tudo indica que até vamos terminar o ano 2023 com mais contratos do que no ano anterior. Agora, tentar perceber aqui um bocadinho porque é que temos o mesmo número de contratos, ou até mais contratos, mas temos um menor valor. Isto deve-se aqui a dois grandes contratos rodoviários que foram celebrados, primeiro em 2021 na área metropolitana de Lisboa e depois em 2022 na área metropolitana do Porto, ok? Portanto, se virmos aqui o gráfico à nossa direita, no slide, registramos aqui um pico enorme de valor adjudicado em 2021. Portanto, isto foi um contrato ou um anúncio que no global incluía mais de 1.300 milhões de euros adjudicados, ok? Portanto, é este o grande responsável por haver depois uma diminuição de 2021 para 2022, é porque o valor adjudicado saiu um bocadinho da norma, um bocadinho grande saiu da norma do que era adjudicado anualmente. Portanto, é natural que depois, em 2022, tenha havido um decréscimo. Ainda que em 2022 tenha havido também um contrato semelhante na região do Porto, já o vamos explorar mais à frente, visto que está incluído no período dos últimos 12 meses, mas também foram vários lotes que agregados formam um contrato público de cerca de 400 milhões de euros adjudicados em 2022, ok? Ambos os contratos aqui têm mais ou menos uma duração prevista de 7 anos, ok? E em relação aos contratos por mês, aí sim já verificamos uma tendência muito mais constante entre os 3 anos de análise, ok? Portanto, aqui um pico entre setembro e outubro e depois voltar a normalizar até ao final do ano. Vamos só olhar agora para os valores dos últimos 12 meses. Portanto, nos últimos 12 meses foram adjudicados cerca de 840 milhões de euros nas 3 categorias de análise que indicámos no slide anterior, ok? Isso representa um acréscimo de 24,91% do valor adjudicado. E nos últimos 12 meses, mais ou menos manteve-se aqui o número de adjudicações, ou seja, número de contratos, portanto, uma variação inferior a 1%. Isto significa, no final do dia, que temos um preço médio adjudicado nos últimos 12 meses
muito superior, ou seja, o acréscimo de tamanho de 24% no preço médio adjudicado, sabendo à partida, obviamente, que é fortemente influenciado por aqueles contratos dos serviços rodoviários do Porto. Ok? Pronto, aqui nós, para este webinar, também trouxemos algumas informações sobre a solução da Armilar, a plataforma da Armilar, e exatamente estas informações que, ao longo de sessão, que vamos apresentar, são extraídas desta plataforma. Portanto, isto é uma imagem de um dos módulos principais da Armilar, que neste caso chama-se Informação do Mercado, que faz parte de um dos 3 módulos de inteligência do mercado da Armilar, junto com outros 2 módulos de vendas. Portanto, no total, a Armilar tem 5 módulos disponíveis. Na nossa ferramenta, portanto, nós analisamos grandes quantidades de dados para revelar tendências dos setores, dos mercados, comportamento dos clientes e algumas táticas de concorrência que pode ser fora de sua vista. Portanto, dentro deste módulo, podem identificar os CPVs que têm mais contratos e oportunidades de negócio, ok? Ainda é possível filtrar esta informação, por exemplo, por localização. Podem também conhecer uma lista completa de compradores e concorrentes que atuam no mesmo mercado que sua empresa e mesmas localizações geográficas. E também aceder a todos os contratos dos seus concorrentes e os potenciais clientes. Portanto, neste módulo, ajuda para empresas que têm uma baixa taxa de sucesso, ou seja, participam muito nos concursos públicos ou consultas prévias, mas ganham pouco ou não ganham nenhum contrato. Portanto, através deste módulo, podem aumentar a sua competitividade das propostas que estão a submeter para estes concursos, mas também para conhecer os seus principais concorrentes e ver todos os contratos e preços históricos para garantir que preparam propostas vencedoras. Okay? Para empresas que já têm uma alta taxa de sucesso, ou seja, empresas que participam e ganham muitos contratos e já têm uma posição líder no mercado, no setor. Também é importante estar sempre atento à concorrência, mesmo quando a sua empresa está a ganhar muitos contratos. Portanto, através deste módulo, pode continuar a vigiar as atividades dos seus concorrentes, a analisar as suas estratégias e tendências do setor, procurando antecipar sempre as necessidades e exigências dos clientes. Exatamente, e enquanto nós usamos aqui a plataforma da Armilar para trazer aqui dados um bocadinho mais genéricos sobre o setor, na verdade a plataforma da Armilar ajuda mesmo as empresas a fazer mais negócios com contratação pública, ok? E com este módulo de informação de mercado nós conseguimos começar aqui a dividir o setor dos transportes em categorias e começar a analisar cada uma destas categorias. E este primeiro slide que trazemos aqui, apesar de não ser um slide que nos permita aqui ver números de cada uma destas categorias e ver detalhes dentro delas mesmas, é só um slide aqui para iniciarmos esta análise de categorias, que nos permite ver o peso de cada uma das 3 categorias que selecionamos no setor dos transportes, ok? Portanto, desde logo verificamos que os serviços de transporte, portanto o azul escuro, tinha uma enorme representação em 2021. Recordar que tivemos aquele contrato com mais de 1.000 milhões adjudicados em 2021 na área de Lisboa. É obviamente responsável por este forte peso em 2021. E depois essa representação veio alterar-se aqui para os 49% e 46%, e a partir de entre 2022 e 2023 acabou por se tornar aqui mais estável, ok? Portanto, temos aqui 2 grandes categorias: o equipamento e produtos auxiliares de transporte e os serviços de transporte, que representam aqui cerca de 90% ou mais de 90% do volume adjudicado e número de contratos adjudicados também.
E é isso que podemos verificar aqui. Agora sim, já trazendo números mais específicos de valor de número de adjudicações e valor adjudicado para cada uma destas categorias nos últimos 12 meses. Recordar que o nosso período de análise a partir de agora é apenas os últimos 12 meses e não 2023 especificamente. Este slide vem então ao encontro das conclusões que eu estava a referir anteriormente. Portanto, os equipamento e produtos auxiliares de transporte e serviços de transporte são as duas maiores categorias no setor de transportes. Portanto, 310 milhões adjudicados nos últimos 12 meses para a primeira categoria e mais de 487 milhões nos serviços de transporte, ok? No entanto, o comportamento, ou seja, a variação nos últimos 12 meses não é semelhante para estas duas categorias, enquanto que para o equipamento e produtos auxiliares de transporte tivemos de facto aqui uma diminuição de 21% no valor e também um decréscimo de cerca de 4,85% em número de contratos. Por outro lado, temos nos serviços de transporte aqui um acréscimo de mais de 4% do número de adjudicações e 121% no valor adjudicado. Mais uma vez, recordar que temos aqueles contratos bastante relevantes na área metropolitana do Porto, já os vamos ver mais à frente com quem foram celebrados. E por fim, temos então aqui esta categoria que é um bocadinho menos representativa, como vimos no slide anterior, os serviços anexos e auxiliares de transportes, que incluem também serviços de agências de viagens, que viram o seu valor adjudicado nos últimos 12 meses diminuir cerca de 29%, ainda que o número de adjudicações tenha crescido cerca de 8,5%. Ok? E enquanto nos slides anteriores estivemos a analisar as categorias principais, portanto as três categorias que apresentámos no início aqui do nosso webinar, agora vamos fazer outra coisa, que é olhando não para um nível 1 de categorias, mas sim para um nível 2, ou seja, subcategorias subjacentes às categorias que analisámos anteriormente. E organizámos por valor adjudicado e concluímos que os serviços de transporte rodoviário são claramente a categoria que está aqui a puxar a contratação pública nos transportes nos últimos 12 meses para cima, porque não só teve um volume adjudicado bastante alto, de 442 milhões de euros, como a variação desse valor foi ainda acima de 150%. Ainda que o número de adjudicações não tenha crescido na mesma proporção, ok? Cresceu apenas 6%. Depois verificamos aqui também grandes variações noutras categorias. Por exemplo, o equipamento e peças subexcelentes diversas para transportes diminuiu cerca de 38% em volume adjudicado, ok? É uma nota relevante aqui para extrair. Também os serviços de agências de viagens cresceram cerca de 31%, ainda que em número de adjudicações tenham aumentado mais de 18% nos últimos 12 meses. Okay? Temos aqui outras categorias com grandes variações, mas que talvez não seja assim tão importante salientar, pois na verdade o volume adjudicado é muito inferior. Portanto, até é normal que tenha variações percentuais mais altas, como verificamos aqui as últimas três categorias de locomotivas, serviços de transporte aéreo, serviços de transporte ferroviário, que todas elas tiveram aqui um decréscimo bastante significante, mas que na verdade, se formos a ver o número de adjudicações, não são grandes volumes de adjudicações, portanto é normal que cada variação mínima que haja representa aqui uma grande percentagem de variação em valor. Portanto, aqui trazemos mais um slide para te explicar
neste caso não é um módulo, mas um submódulo dentro da informação do mercado que apresentei anteriormente. Portanto, nós temos aqui um submódulo porque achamos que isto é um dos módulos ou um dos ecrãs que são muito mais interessantes dentro da Armilab. Portanto, relações do meio setor. Neste caso é um submódulo de informação do mercado, onde podemos encontrar informação sobre exatamente o que é que o nome do módulo diz, que são relações do meio setor, ou seja, quem está a fazer negócio com quem. Okay? O que é possível ver dentro deste módulo? Portanto, é possível visualizar as relações da sua empresa e a sua rede de clientes principais e representação para cada um, para o seu negócio, mas também pode-se colocar a sua empresa no lugar de um concorrente e visualizar a informação relevante quem são seus principais clientes e quem são os principais fornecedores desses clientes. Portanto, podem investigar a rede de cliente de um concorrente selecionado que atua nas mesmas categorias de negócio e permite-vos colocar no lugar e visualizar esta informação no único ecrã que está visível do lado direito da PowerPoint. Portanto, também é possível investigar, por exemplo, um comprador ou um cliente específico nesta categoria, pode ser numa categoria diferente onde a vossa empresa quer expandir ou uma localização diferente onde quer expandir. Portanto, permite identificar logo neste módulo quais é que são os principais compradores nestas categorias ou novas geografias e identificar alguns contratos-chave para poder roubar a sua concorrência. Portanto, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com uma empresa, por exemplo, o SPMS, Serviços Partilhados do Ministério de Saúde, posso visualizar todos os contratos que o SPMS tem nas minhas categorias e ver quem são os principais fornecedores que a SPMS contrata para poder analisar todo o detalhe necessário para poder antecipar, portanto, preparar a minha proposta de acordo destes contratos adjudicados no passado. Nesta imagem, se calhar não dá para ver muito bem em detalhe, mas cada uma das bolhas representa cota do mercado. Portanto, cota, se é maior, representa a maior cota do mercado para um cliente ou um concorrente. Se estamos a analisar um concorrente, portanto, a bola azul no centro é o concorrente e as bolhas com ligações diretas são os clientes principais e as bolhas com ligações aos clientes principais são os fornecedores principais deste cliente. Portanto, logo num único ecrã, podemos ter uma visibilidade total dos quais são os clientes principais do concorrente meu e quais são os clientes que ainda não estão a fazer negócio com a minha empresa. Portanto, estão a trabalhar com um concorrente meu, mas não estão a trabalhar comigo. Portanto, aqui logo posso identificar alguns prospects para poder me apresentar antecipadamente para fornecer os meus serviços da minha empresa. E pelas tamanho das bolas, podemos fazer uma comparação se a minha empresa, por exemplo, se é o fornecedor principal de um cliente que eu trabalho ou se é uma fornecedor principal para um cliente que eu trabalho ou não representa muito para este comprador. Portanto, se um concorrente tem uma dimensão maior em termos de bola, significa que ele tem mais cota do mercado dentro destas categorias selecionadas para esse cliente principal que é o trabalho. Okay? Noutra perspectiva, também podemos analisar um comprador que eu gostaria de trabalhar e ver todos os fornecedores principais e os contratos celebrados nas mesmas categorias e também com quem é que eles estão a trabalhar em termos de clientes principais destes fornecedores. Exatamente, e aqui nos exemplos que o Sérgio estava a explicar, portanto, são dois níveis de relações, portanto, imaginamos comprador, fornecedor e depois comprador novamente. Nós aqui neste data break fizemos isso, mas apenas com uma relação comercial, ou seja, fomos analisar aqui as três principais categorias que identificámos na nossa análise anterior, portanto, vamos recordar aqui serviços de transporte rodoviário, veículos a motor, equipamento e peças sobressalentes diversas para transportes.
Para cada uma destas categorias, identificámos o comprador principal. E através da ferramenta que o SR nos explicava, aqui, o Relações no meu setor, conseguimos, para este principal comprador, a área metropolitana do Porto, neste caso, vamos identificar quem é que foram os 3 principais fornecedores deste comprador. Ok? Portanto, neste caso, temos 6 adjudicações nos últimos 12 meses da área metropolitana do Porto, dentro da categoria que estamos a analisar, portanto, serviço de transporte rodoviário, com um valor superior a 300 milhões adjudicados e dividido aqui entre vários fornecedores. Portanto, mais de 93 milhões para a Nex Continental Holdings, mais de 82 milhões para a Vianorbus e mais de 59 milhões para a Transportes Beira-Douro. Nós ficámos aqui um bocadinho curiosos sobre estes contratos, portanto vamos analisar um bocadinho mais em detalhe, porque é um grande volume e é o volume que explica o crescimento de 24% nos últimos 12 meses do setor de transportes, ok? E nós reparamos que todos estes contratos pertencem ao mesmo anúncio, que foi dividido em vários lotes e é, na verdade, para serviços de transporte rodoviário na área metropolitana do Porto, em que cada um desses lotes corresponde a uma zona do Porto diferente, ok? Depois temos aqui a categoria de veículos a motor, que também fomos saber quem é que era o comprador principal. Verificámos que é a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, com 19 milhões adjudicados, com apenas um contrato adjudicado à energia fundamental, serviços energéticos. Também houve algo aqui que nos deixou um bocadinho curiosos quando estávamos a analisar aqui os principais compradores desta categoria. E esse dado foi que, se virmos aqui os top 3 compradores nos últimos 12 meses, na verdade, isto não nos parecem entidades públicas, mas sim privadas. SR, queres-nos explicar aqui um bocadinho o porquê disto ter acontecido? Sim. Neste caso, é importante explicar, portanto, este slide não tem única entidade pública que aparece em termos de nome, tanto como Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, como o JJ Santo António de Transportes ou Autoviação Ferreira. Isto acontece porque empresas privadas, quando se candidatam para programas criados pela União Europeia ou como o Governo de Portugal, como resiliência e recuperação pós-pandemia, estes programas são fundados pelo Governo de Portugal ou pela União Europeia, e quando as empresas privadas têm acesso a estes fundos, têm que se atuar como entidades públicas, ou seja, cada concurso que vai fazer ou cada aquisição vai fazer ao abrigo destes fundos que têm acesso, tem que seguir código de contratação pública aqui em Portugal. Portanto, vai atuar como se fosse uma entidade pública, uma entidade compradora pública. E por esta razão que neste slide estamos a visualizar empresas privadas numa análise de dados de contratação pública. Exatamente. Passando para a próxima categoria, portanto, a terceira principal subcategoria do setor de transportes, é equipamento e peças sobressalentes. O comprador principal é bastante conhecido aqui em Portugal, portanto, Infraestruturas de Portugal, com 11 milhões adjudicados e um elevado número de contratos, portanto, 60 contratos nos últimos 12 meses. Quando analisamos os principais fornecedores deste comprador, percebemos que estão bastante dispersos, ou pelo menos o volume adjudicado está bastante dividido, com nenhum dos fornecedores a ter mais do que 2,6 milhões de euros adjudicados nos últimos 12 meses nesta categoria para este comprador, ok? Pronto, trazemos aqui mais um slide sobre um outro módulo da Armilar. Este módulo se chama Previsão de Contratos. Portanto, é mais um dos 3 módulos de inteligência do mercado da Armilar. Na Armilar, nós estamos muito focados na análise de dados para produzirmos alguns insights valiosos para a empresa
sobre o mercado de contratação pública através de diversos algoritmos que utilizam variáveis como, por exemplo, categoria CPV, tipo de contrato, histórica e recorrência de contratação para determinar alguma probabilidade de renovação para contratos públicos que estão previstos para terminar. Okay? Estes tipos de informações são essenciais para empresas fornecedoras porque as permite antecipar do que é que se pode esperar em termos de oportunidades futuras que podem surgir daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Okay? E preparação do mesmo não só para concursos públicos, mas também para ajustes de direitos e consultas prévias. Por exemplo, para um contrato que foi celebrado via ajuste de direito e uma empresa fornecedora que não era convidada, naturalmente desconhecia a sua existência, aliás, talvez até ouviu que existia um concurso, mas não foi convidado, pode identificar este contrato no módulo de previsão de contratos para poder se apresentar à entidade adjudicante atempadamente para ser convidado na próxima oportunidade, por exemplo, poderá logo começar a sua atividade comercial, para fazer contacto para esta entidade, para garantir que ela não vai ser desconsiderada na próxima oportunidade quando este contrato vai ser renovado. Portanto, uma empresa fornecedora, olhando para a sua área de interesse, pode identificar quais é que são os contratos que têm alta, média ou baixa probabilidade de renovação, pode visualizar valores de contratos adjudicados, o tipo de procedimento que foi utilizado para celebrar o contrato, quem é a entidade adjudicante e, por fim, quem é adjudicatário. Okay? Qual é a mais-valia deste modo? Portanto, podem antecipar a concorrência, visualizar todos os contratos dos seus concorrentes que estão prestes para serem renovados, para tentar, entre aspas, roubar alguns clientes à vossa concorrência, e também permite trabalhar com novos clientes através de identificação de contratos ou clientes que correspondam da área de interesse da minha empresa. Portanto, no módulo da Armilar, seria um primeiro passo de entrada para visualizar os contratos que estão previstos para terminar, identificar alguns contratos que são interessantes para o meu negócio, depois analisar estes contratos e estes compradores no módulo de informação do mercado que nós analisamos anteriormente para analisar como é que este comprador adjudica, com quem adjudica, quais é que são os fornecedores principais já estabelecidos neste cliente novo que não trabalha comigo para começar a fazer a minha atividade de negociar e analisar a minha concorrência para poder ganhar algum negócio com estes clientes. Exatamente, e nós aqui, apesar de não trazermos contratos específicos para analisarmos neste data break, o que fizemos foi revelar aqui um bocadinho o potencial de cada uma das subcategorias que identificámos, de acordo com estes algoritmos de probabilidade de renovação que o ESER nos estava a explicar. Portanto, recordar que a previsão de contratos olha para os contratos que estão neste momento em vigor, e isso é o que encontramos aqui nesta tabela, portanto, número de contratos que terminam nos próximos 12 meses. Desde logo vemos que serviços de transporte rodoviário é de longe a subcategoria que tem um maior número de contratos que terminam nos próximos 12 meses. E depois trazemos aqui um dado muito interessante, para além, obviamente, do valor agregado desses contratos. O dado interessante que aqui trazemos é a percentagem de contratos de todos os que estão neste momento em vigor e que terminam nos próximos 12 meses. Qual é que é a percentagem desses contratos que têm uma alta ou média probabilidade de renovação? Ok? E chegamos à conclusão, então, que temos aqui categorias com um grande potencial de renovação, como motociclos, bicicletas e carros laterais, mas também outras como serviços de transporte rodoviário, serviços de transporte aéreo, peças e acessórios para veículos e os seus motores. Agora, pensem um bocadinho no exemplo que o ESER estava aqui a dar, de olhar para contratos que estão neste momento em vigor, que terminam nos próximos meses e que nós nos possamos preparar para apresentar propostas mais competitivas e tentar ganhar esses contratos. Imaginem no caso dos contratos que nós vimos em 2021 celebrados de serviços de transporte rodoviário
na área de Lisboa, mais de 1.000 milhões divididos em vários lotes, ou também no Porto, em 2022, mais de 300 milhões adjudicados também em vários lotes. Ora, cada um desses lotes vai ser lido como um contrato aqui, tem um prazo que nós verificamos de cerca de 7 anos e meio, ok? Portanto, daqui a 7 anos ou até um bocadinho antes, é obrigatório que grandes empresas de transporte rodoviário comecem a olhar para esse contrato que vai estar naquele momento em vigor e quase a expirar, para apresentarem uma melhor proposta e tentarem assim ganhar um contrato ou pelo menos um lote com dezenas de milhões de euros adjudicados, ok? Terminamos por aqui com os dados apresentados sobre o setor dos transportes, ok? Temos aqui já um próximo tema planeado, não é, Sérgio? Sim. Portanto, este será a final da nossa sessão. O próximo data break será no dia 7 de novembro, portanto, sensivelmente daqui a 3, 4 semanas, às 10h30, novamente, e neste data break vamos focar no setor de equipamento industrial e de exploração. O fluxo da apresentação vai ser muito semelhante, portanto, nós vamos analisar os dados de várias categorias CPVs que toca neste equipamento industrial e a exploração, depois vamos mergulhar dentro das subcategorias mais interessantes e vamos apresentar dados da mesma maneira. Portanto, isto aqui são os nossos contactos. Caso tiverem alguma dúvida sobre esta apresentação ou outros dados de contratação pública, podem entrar em contato connosco através destes e-mails e nós vamos tentar também enviar de seguida a apresentação que utilizamos neste data break e também o vídeo, a gravação do vídeo desta sessão, para poderem partilhar com quem acharem necessário. E pronto, por hoje chegamos ao final, já também passamos algum tempo, sensivelmente 10 minutos. Não sei se temos alguma pergunta para responder. Se não tivermos nada, podemos terminar aqui. Se tivermos alguma pergunta rápida para responder, ainda temos a tempo. Se não, podemos também enviar por e-mail as respostas para perguntas que recebemos ao longo desta sessão. Exatamente, eu estava a ver que não temos aqui nenhuma questão, portanto podemos terminar por aqui, também já nos estendemos um bocadinho. Só recordar que todos os dados que apresentamos aqui obviamente são um bocadinho mais genéricos, portanto dados agregados do setor. Portanto, caso tenham interesse em ver alguma categoria mais específica, estamos totalmente abertos para marcar uma reunião e vermos mais em detalhe esses dados de mercado ou qualquer outro interesse que tenham, ou alguma questão, sintam-se à vontade para as colocar diretamente a nós ou através dos meios de comunicação da Armilar e da Vortal. Ok. Muito obrigado a todos pela vossa participação e esperamos por vocês no próximo Data Break. Obrigado.